Vocês já ouviram falar em trabalho antes do trabalho? Pois é, isso é o que nós mulheres fazemos o tempo inteiro. Eu estou pronta para o trabalho, mas antes de começar o trabalho, eu estou aqui colocando, separando roupa para lavar. E essa é uma realidade de nós mulheres que trabalhamos, que temos um trabalho e que trabalhamos em casa. A gente trabalha antes do trabalho todos os dias. A gente tem que manter a casa organizada. A gente precisa, quem tem, né? Tem que manter a criança organizada, arrumar a criança para a escola, dar conta do almoço, porque quando essa criança chegar, ela vai chegar morrendo de fome. Quando o marido chegar, ele também vai chegar morrendo de fome. Dar conta de arrumar as coisas. E nós temos esse trabalho antes do trabalho. Gente, às vezes é muito cansativo. E como é que a gente consegue dar conta de tudo? Às vezes a gente não consegue, a gente faz o que pode. E nós mulheres, muitas vezes ficamos muito cansadas, exaustas. E tem uma frase que diz assim: quem é que cuida de quem cuida? Porque a gente cuida de tudo e de todos. A gente cuida do trabalho, a gente cuida da nossa casa, a manutenção de tudo, a organização de tudo. Mas quem é que cuida da gente? Como é que a gente faz para se cuidar? Para manter o equilíbrio emocional, mental, físico? Porque muitas vezes chega o final do dia, estamos exaustas, a gente só quer deitar. E às vezes a gente não pode deitar, porque a gente tem que fazer o jantar, a gente tem que estudar, organizar tudo para que no outro dia a vida, a casa não esteja um caos. E aí, como é que a gente lida com isso tudo? A gente tem que dar conta de tudo. E nós mulheres precisamos, os homens também precisam, só que nós mulheres precisamos muito mais de cuidado da mente, do corpo. Aquilo que a gente come nutre o corpo ou estraga. E o que é que você anda comendo, bebendo? O que é que você anda fazendo para nutrir esse corpo, para manter esse corpo em dias? Porque é preciso a gente fazer alguma coisa, senão, se a gente ficar doente, como é que a gente vai dar conta do restante? O que será do nosso lar se ficarmos doentes? Como é que as coisas vão funcionar? E pensando nisso, nós temos as terapias. Vocês sabem que eu fiz o curso de práticas integrativas e complementares. E são práticas que são saudáveis, naturais. Nós temos uma ampla gama de terapias. Eu fiz aromaterapia, terapia com florais, bioenergética, reflexologia podal, que é aquela massagem nos pés. Cada ponto do pé, ele liga a uma parte do nosso corpo. Assim como a auriculoterapia, sabe aqueles pontinhos, as sementes que se põem na orelha? A auriculoterapia para fazer os estímulos, cada ponto da nossa orelha também, ela liga a um ponto do nosso corpo. Eu fiz cromoterapia, que são a terapia com as cores. Fiz mais ou menos umas 12 terapias, mas dentre todas elas, sempre tem uma que a gente se identifica mais. A que eu mais identifiquei foi a bioenergética, por ela tratar do corpo de forma completa, física, mental e espiritual. Então eu escolhi essa abordagem. Trata do ser como um todo. Primeiro tem uma escuta. O cliente, ele vai conversar sobre aquilo que ele está sentindo, sobre como foi a vida dele. Porque a bioenergética, o fundamento dela é tratar o ser humano como um todo. Todos nós passamos por situações que muitas vezes são mal resolvidas. E a bioenergética apresenta soluções para isso. O nosso corpo, ele fica marcado. É como se aquilo que não foi resolvido ficasse impresso em nós, em nosso físico, na nossa forma de sentar, na nossa forma de andar, na forma que nós nos comportamos, como nós olhamos. E a bioenergética trata isso através da escuta e também dos exercícios.
A aromaterapia, ela é importantíssima porque ela traz os óleos essenciais. Quando o terapeuta ouve aquilo que o cliente está falando, o terapeuta vai associar um óleo essencial para a necessidade daquele cliente, além dos exercícios da bioenergética. E assim também acontece com os florais, que são tratamentos naturais. Tem também a fitoterapia, sabe, os chás, as infusões. É com isso que a gente trata o ser humano por completo, através dos chás, da fitoterapia. E cada chá, na verdade, nós aqui no Brasil não temos chás, nós temos infusões. Cada infusão vai contribuir de alguma forma para que o corpo da pessoa se reabilite. Então, as terapias tratam o ser humano como um todo. E dessa forma, por que que eu optei por fazer esse curso? Como nós mulheres, como eu falei no início, nós precisamos de cuidado, assim como os homens também, nós temos necessidades e muitas vezes nós ignoramos, não suprimos aquilo que nós precisamos e nós passamos por muitas coisas que muitas vezes na nossa cabeça não dá tempo de resolver. Então a gente pode adiar a terapia, a gente pode adiar o cuidado, a gente pode deixar para depois, depois eu faço, primeiro eu tenho que fazer isso aqui, primeiro eu tenho que fazer o de cá. E por causa disso, eu vim trazer essa proposta para vocês, apresentar o meu trabalho para vocês, porque nós não podemos nos adiar. Nós precisamos nos colocar como prioridade, precisamos priorizar o cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, para que a gente consiga manter as coisas em harmonia, a nossa casa, a nossa família. Em uma casa, se uma mulher não está bem, tudo vai de mal a pior. E é por causa disso que eu decidi estudar essas terapias. E por outros motivos também muito mais profundos, que muitas vezes nós não recebemos apoio. Por exemplo, passar pelo luto do divórcio. A gente quase não ouve ninguém falar essas coisas aqui. Passar por como a gente aprende a lidar com situações extremas, como manter o equilíbrio da mente. Sabe, como se manter mais tranquilo diante das situações que muitas vezes são ferrenhas, duras, momentos que nós precisamos tomar decisões e às vezes a gente fica meio perdido sobre como tomar uma decisão, sobre como solucionar, sobre como administrar a nossa vida. E é por isso que eu apresento a vocês aqui a terapeuta Juliana. E eu espero que seja um trabalho de benefício para você, para as pessoas que você conhece e que você aceite ser cuidado. A terapia, ela tem um período de tempo de 50 minutos e é tudo agendado. Então, 50 minutos de conversa e depois da conversa, depois que eu puder analisar o cliente, conversar, ter um conhecimento, então partiremos para o exercício, para aquilo que o cliente vai ter necessidade. A terapia ela é individual, sigilosa, sem julgamentos, né? Não é uma coisa que eu vou ouvir e vou julgar e vou dizer por que você não fez isso ou aquilo, não. É para ser um momento de acolhimento, de entendimento, para que eu, como profissional, leve uma clareza, leve um alívio, uma solução para o seu corpo, para a sua mente, para que você tenha uma vida mais equilibrada, para que o seu corpo e a sua mente estejam em harmonia. E foi basicamente por isso que eu fiz o curso de terapias integrativas e complementares, por serem tratamentos naturais e que envolvem o corpo, o ser humano como um todo. Abrange todas as áreas do ser humano, porque nós não estamos separados. A nossa mente não está separada do nosso corpo, o nosso espírito não está separado do nosso corpo. Nós somos um ser inteiro e completo. E eu sei que tem muitas pessoas que estão aos pedaços, que muitas vezes carregam fardos pesados demais e não sabem como carregar isso, como lidar com tudo isso. E a terapia é justamente para trazer um alívio, para trazer um entendimento, mais sabedoria, mais inteligência, reflexões, para que você tenha uma vida mais tranquila,
mais equilibrada, que aprenda a lidar com as suas emoções, que aprenda a reconhecer o seu corpo, o que é que passa por ele, por que você age dessa forma. E para deixar bem claro, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta integrativa e complementar. O terapeuta integrativo e complementar, ele complementa as outras áreas. Então ele complementa o médico, o psicólogo, o psiquiatra, o nutricionista, é para complementar. Lógico que eu vou oferecer possibilidades de uma vida mais saudável, naquilo que nós conversaremos, mas eu não sou psicóloga, deixando bem claro. O terapeuta é diferente porque ele vai tratar de questões mais simples, entre aspas, não de questões tão profundas quanto um psicólogo, quanto um psiquiatra, quanto um médico. Cada médico tem sua especialidade, cada profissional tem o seu lugar, e o lugar do terapeuta integrativo é um trabalho complementar. Ele vai agregar aquilo que você tem necessidade de uma forma mais natural. Eu espero que tenha deixado claro aqui para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar e eu vou responder.